Oi, pessoal. Muita gente me pergunta sobre a minha história como palestrante. A minha história como palestrante, ela começa como terapeuta. Eu era psicoterapeuta, fazia terapia, e ela se encontra com o mundo das empresas. Em 1977 ou 78, não lembro bem, eu participei de um congresso internacional de análise transacional. Eu era terapeuta e eu ganhei o prêmio desse congresso internacional, melhor trabalho, melhor apresentação. Nessa época eu já tinha algumas estratégias para fazer uma bela apresentação, embora se fosse moleque. E aí eu me transformei num palestrante internacional, mas eu era um palestrante internacional de terapia, que significava toda sexta, sábado, domingo eu viajava pelo mundo e fazia palestras, ganhava 300, 400, 500 reais. Foi muito legal, fui para muito congresso, que eu fiz palestra de graça, a maioria dos congressos a gente faz palestra de graça, mas eu aprendi muito sobre a vida, sobre as pessoas e sobre a existência. Até que um dia aconteceu um negócio que mudou muito minha vida, mudou radicalmente minha vida. Meu filho mais velho, chamado Leandro, nasceu um menino lindo, mas com 3 meses a gente viu que ele não estava bem e a gente descobriu que ele tinha paralisia cerebral. Acho que vocês sabem que paralisia cerebral é uma doença que destrói a capacidade neurológica das pessoas. Primeiros 5 anos, 3, 4, 5 anos, a gente trabalhou que nem um louco para ele ter uma vida normal. Quando fez 5, a gente começou a ver que ele estava para morrer e o desespero foi de fazer os tratamentos para que ele conseguisse sobreviver. O momento que a gente se deu conta de que ele não iria ser uma criança normal e que ele começou com as crises convulsivas, foi um momento de muito desespero. Muito desespero porque você quebra todo o teu sonho, todas as suas expectativas com relação ao seu filho, e desespero porque você tem que pagar os tratamentos, que são caríssimos. Desde o começo, só para você ter uma ideia, a comparação hoje, eu tinha uma sessão de, por exemplo, o Leandro tinha uma sessão de fisioterapia. O pessoal dava 50% de desconto porque eu era médico e duro. E uma sessão minha de terapia pagava uma sessão de físio, de TO do Leandro. Então era trabalho o dia inteiro, sabe? 10, 12, 14 horas, final de semana cursos, palestras, para juntar esse dinheiro. E a gente se matava para poder pagar esse tratamento. Putz, quando deu 5 anos de idade, o Leandro teve um surto de várias crises convulsivas e foi internado. E aí não tinha seguro-saúde de doença pré-existente. Eu lembro que a conta veio um apartamento. Eu peguei dinheiro emprestado para pagar essa conta e eu pagando. Então, aí, imagina, seria hoje mais ou menos R$60, você vai juntando 60, 60, 60, no final do dia você atendeu 10 clientes, você tem R$600, aí você tem que pagar aluguel, não tinha casa, você tem que pagar a secretária, você tem que comprar comida, você tem que pagar os tratamentos do Leandro, alguém tem que levar, você tem que pagar a pessoa que leva, tem que trabalhar, foi um inferno. Aí, nesse período, alguém me convidou para fazer uma palestra, que era palestra, mas era grande, de 4 horas, em empresas. E eu lembro que era mais ou menos assim, eu ganhava numa palestra dessa, de um dia, que na verdade seria um seminário hoje, tipo R$1.000. Eu lembro que era mais do que eu ganhava em um dia de trabalho. Aquilo lá começou a alimentar a minha vida e eu falei, putz, que legal, porque imagina, se eu trabalhasse todos os dias em seminário no ano todo, eu conseguia pagar a dívida, né? O que foi muito complicado era assim, eu me matava assim para pagar, e putz, quando eu acabava de pagar um negócio, eu ainda estava devendo 3, 4, 5 mil reais, dinheiros da época, bum, Leandro internava, UTI, um monte de dias, 80 mil, 100 mil. E até que um dia aconteceu um evento do IBAP, que era uma empresa de Salvador, que foi o primeiro evento que eu participei de ingressos vendidos. Cheguei lá, 500 pessoas, meu Deus, o que eu faço com isso, né? E eu escorreguei totalmente, fiquei nervoso, gaguejei, e tinham palestrantes ótimos. Aí veio minha avaliação. Dos 10 palestrantes, eu fui o 9º colocado.
Minha apresentação foi uma catástrofe. Eu já era um escritor best-seller e muita gente tinha ficado frustrado, porque eles esperavam muito de mim. Um ano depois, Marco Aurélio Viana, meu ídolo, meu professor, eu sou eternamente grato, me chamou para fazer a abertura do CONAR. 2.000 pessoas, Irene Ravache, Paulo Figueiredo, ator, Miguel Filhares, diretor de teatro, para a gente criar esse projeto. Eu sou grato a eles, ao Marco Aurélio, a Irene, ao Paulo, ao Miguel. Miguel me ensinou tudo que eu sei. Na verdade, ele ensinou muito mais, eu aprendi pouco, eu aprendi metade. Palco, como é que você fala, como é que você cativa a palestra, como é que você dá o silêncio, como é que você para, põe a mão para um lado, olha, como é que você organiza a sua mensagem. Nós escrevemos juntos o roteiro da apresentação, aprendi muito com ele. Dali, a minha palestra, não aumentou o preço, mas aumentou a quantidade. Então, sei lá, R$1.000, aí comecei a viajar. Eu lembro que teve um dia que eu fiz palestra para uma empresa de eletricidade em Recife, e à noite eu fiz palestra numa convenção em Gramado. Então eu ganharia hoje R$1.000, só que eu lembro que um dia eu fiz um dia de palestra para um banco, eu não lembro se foi Citibank, se foi um banco francês, ou um alemão, que me pediu para fazer 3 palestras. Eu tinha uma da Telefônica em Brotas, e aí o helicóptero me levava de um lado para outro. Foi daí que, dessa história de helicóptero, que falaram pro jornalista da Exame que eu só ia de helicóptero para as palestras, e que eu era muito fresco, eu só falava com o presidente e diretor. Não é que eu só falo com o presidente, eu só falo com o diretor. É que quando eu estou na convenção, o presidente quer falar comigo. Quando o presidente está falando comigo, ninguém chega perto. Quando os diretores estão falando, as pessoas não chegam perto. Então, não sou eu que exijo. Eu adoro conversar com todo mundo. São situações dessas que acabam criando criaram um momento. Aí a Exame me ligou, perguntou o que era verdade, o que não era. E aí eu virei um superstar nesse mundo de palestras. Eu lembro que quando eu percebi que presidentes, diretores queriam falar comigo, eu fiz um curso de administração de empresas no Japão, um MBA, curto, compacto. Depois eu fiz MBA na USP e depois eu fiz doutorado em administração. Conteúdo é fundamental. Quem tem conteúdo vai dominar. Conteúdo, performance de palco. Eu comecei a perceber que as pessoas não gostavam de saber que eu era um terapeuta. Então eu comecei a tirar isso do meu currículo. E aí eu escrevi um livro, A Revolução dos Campeões. Escrevi de propósito, para mostrar para as pessoas que eu sabia o que ia acontecer na minha empresa, até porque eu era presidente da editora Gente. Aí eu criei a marca Roberto Chiniachik, e criei o meu posicionamento Campeões. Então, quando uma empresa quer dar um salto maior, quando quer internacionalizar, quando uma empresa está escorregando, eles sabem que o Roberto Chiniachik é o palestrante para essa convenção. Sabe assim, é muito raro quando o pessoal fecha a meta, tá tudo certinho, me chamarem. Mas aonde eu tô tá legal. Aí eu fui aprendendo como é que se falava com a imprensa, né? Comecei a entender como que eu podia ajudar o jornalista. Os cursos no exterior. O mundo cresceu. Eu lembro que conteúdo é tão importante. Eu entrei no MBA da USP, eu cobrava 500 alguma coisa. Um ano e meio depois, quando eu me formei, eu cobrava 5 mil. Eu aprendi no MBA o que era um escritório. Hoje eu tenho uma empresa que comercializa meus eventos de profissionais, que tem muito a ver com a Margarete Miraglia. Por isso, eu quero dizer para você, para chegar onde eu estou, né, às vezes os jornalistas falam, Roberto, eu lembro da diretora de uma das grandes revistas de negócio, ela falou, Roberto, quando eu entrei na faculdade você já era famoso, e você mantém essa fama, você faz os melhores eventos, seus livros estão na lista dos mais vendidos. Qual que é o segredo? O segredo é fazer tudo ao mesmo tempo para que as coisas se encontrem. Então, sabe, você tem que ter uma atitude, você tem que ter um belo posicionamento, uma marca maravilhosa, você tem que ter um conteúdo legal, você tem que ter uma performance de palco, você tem que saber falar com a imprensa, você tem que ter uma estrutura de vendas.
Para eu construir isso tudo, deixa eu falar para vocês, muitas vezes eu bati cabeça. Eu lembro quantas vezes eu falava para a Meg assim, Meg, eu tô desesperado porque a gente fazia e não dava o resultado. A pior coisa que tem na vida é você trabalhar, ficar sem dormir, ficar angustiado, sacrificar, sair com a tua família no final de semana e aí o telefone não toca, ninguém quer a sua palestra. Por isso eu organizei o seminário dos palestrantes campeões. Eu quero ensinar para você como é que faz as coisas para elas darem certo. E eu quero evitar que você fique batendo a cabeça na parede, como eu bati muitas vezes. Por quê? Porque eu fui o pioneiro. Eu quero te ensinar o mesmo método que eu uso até hoje para estar lá no topo, que eu usei para ensinar vários palestrantes, Alexandre Slivnik, Serbasi, Tejon, Leila. Deve de dar pelo menos 1000 grandes palestrantes que passaram, que eu orientei na editora Gente. Esse método vai estar à sua disposição no seminário dos palestrantes campeões. Eu vou ensiná-lo para você, sabe? Para você ter sucesso e para você não ter noite de insônia. No seminário você vai poder conversar com a Roseli Boschini, diretora-geral da editora Gente. Leve seus livros, seu projeto de livro. A editora Gente vai estar recolhendo o seu projeto. Seu projeto vai chegar direto na Roseli. Não vai entrar naquela fila imensa que tem da sala dos novos projetos, que é uma sala imensa, que vão chegando e o pessoal fica tirando, escolhendo. Você vai poder falar com a Silvia Garcia da Parlare, mostrar seu material, leve seu material. Você vai poder falar com a Margarete Miraglia, o Tejon, grande palestrante, um dos maiores palestrantes, vai falar como que ele construiu a carreira dele. Ele vai responder perguntas para você. Você vai poder ter tudo isso pronto para você colocar a sua carreira. Não tenha vergonha, não tenha inibição de, ai Roberto, eu sou um palestrante famoso, vou lá e as pessoas elas vão ver que você continua querendo aprender, continua trabalhando, continua evoluindo. Sabe, tem 2 momentos difíceis em qualquer carreira. É sair do nada para alguma coisa. Sabe que é quando a gente não cobra pela palestra, a gente cobra R$1.000. E o outro é quando a gente cobra 10.000 e ir para 20.000. Para você que está saindo do 1 para 1.000, para 2.000, para 3.000, para 5.000 e para você que está no 10.000 indo para 20.000. Eu encontro você lá no pódio. Lá embaixo, faça sua inscrição. Se você se inscrever até domingo, dia 15 de setembro, você não vai pagar os 1.800 que custam, que vale muito mais, vale 10.000 pelo menos. Você vai pagar só 1.400, mas você tem que se inscrever agora. Te encontro no pódio.